praticamente assegurada a construção da sede, o que efetivamente se concretizou, e hoje temos a OAB com uma subseção da melhor qualidade, né, ali próximo ao fórum, e que tem prestado relevantes serviços a toda a comunidade. Por falar em sede própria, não só a OAB foi uma conquista do doutor José Reis Filho, mas também a sede do Poder Legislativo. Poderia contar um pouco dessa história, como foi? Isso não é. Fique Vou à até vontade. mudar um pouquinho aqui de lado, porque não é história, é uma verdadeira novela. Quando o ex-prefeito de saudosa memória, o Cicino Queiroz, assumiu a cidade em 1977, janeiro de 77, a prefeitura funcionava, o gabinete do prefeito no térreo e a Câmara de Vereadores e o fórum no primeiro andar. Ele resolveu que funcionaria ali apenas o gabinete do prefeito no primeiro andar e providenciou realocar, né, a Justiça, o Fórum e a Câmara de Vereadores. A Justiça, antes até dele assumir, já tinha se arrumado ali por lados do Sindicato Rural de Santo Antônio, e a Câmara de Vereadores foi se abrigar na Sociedade dos Artistas. Sociedade dos Artistas essa que paralisou suas atividades para abrigar os vereadores de Santo Antônio de Jesus. E nessa história, pouco tempo depois, o Cicino conseguiu, com o governo do Estado, com Clériston Andrade, que então era presidente do Baneb e tal, a construção de uma nova sede do Baneb. Para isso, doou um terreno que era chamado o terreno do chalé, né? 2 chalés municipais que tinham ali onde é o Bradesco hoje, e que era o Baneb, né, que foi adquirido pelo Bradesco quando encerrou as atividades, e o Banco do Brasil. E nessa história eu propus, já como vereador, que nós aprovássemos a permuta desde que a sede antiga do Baneb ficasse para a Câmara de Vereadores, sediar a Câmara de Vereadores. E assim ficou definido. Só que vai e vem, Baneb, né? Hoje Bradesco, mas o Baneb inaugurou sua sede, sua nova sede, uma das mais modernas do estado da Bahia, mas a Câmara não recebeu o prédio. O prédio ficou lá, é hoje, amanhã e tal, e de repente o prefeito, né, que sucedeu o Cicino, o doutor Renato Machado, também de saudosa memória e relevantes serviços prestados à nossa cidade, ele resolveu ceder aquele prédio para o fórum funcionar enquanto construía-se o fórum novo. E eu vi que a gente não ia ter sede nunca, né? A Câmara, naquela época, a gente instituiu, quando assumiu a presidência, fez o CNPJ, fez uma conta bancária própria, instituiu uma tesouraria própria, fez concurso público, o único concurso que a Câmara teve até hoje, né, onde contratamos funcionários, nomeamos, melhor dizendo, funcionários concursados, né, e inclusive contador, né, e auxiliar de contabilidade, que funcionaria como tesoureira, para ter vida própria. Porque a Câmara funcionava como? O presidente da Câmara mandava um ofício requisitando para a Prefeitura, para a Contadoria e Tesouraria da Prefeitura, favor fornecer para a Câmara 1 quilo de café, favor fornecer 1 quilo de açúcar. E se o contador da época, como aconteceu algumas vezes no governo de o Cicino, dissesse, não estou com saco para despachar a Câmara agora, não despachava. Os vereadores faziam a sessão que nem um cafezinho tinham direito de tomar. E nós mudamos isso quando assumimos a Câmara. Inclusive, eu assumi a Câmara, um dos primeiros episódios que aconteceu foi quando, na posse, né, tomamos posse no início do período legislativo,
nós resolvemos ofertar em nome do Legislativo, representante do povo, duas plaquinhas de, como se chama, placas de honra ao mérito, né? De prata, mas não eram de prata, são placas de, né, confeccionadas, deve ter uma prata ali meia, né, um pouquinho misturada e tal, porque prata era caro. Então, se adquirimos naquele estojinho de veludo bonitinho, uma para o prefeito Cicino Queiroz, ex-prefeito então, e o ex-prefeito Faustino Cunha, que está aí vivo, nos honrando com seus serviços e suas histórias e sua sapiência e clarividência política até hoje. E lá nós, no programa da Câmara, colocamos que seria homenageado o ex-prefeito e o vice-prefeito. E essa sessão é feita principalmente para o prefeito ler a sua mensagem, o que ele pretende fazer, etc. Só que Renato, por constar essa homenagem, não foi à Câmara. Na sessão seguinte, o vereador, então líder do prefeito Ademário Santos, pediu a palavra pela ordem e me disse que o Renato iria ler a mensagem dele na sessão seguinte. Eu disse, não vai ler. Ele pediu, né, que ele adentrasse o recinto da Câmara, o plenário, e que tiremos muito prazer com a presença dele acompanhando os trabalhos do Legislativo, mas ele era uma pessoa tão importante e merecia tantas homenagens e regalias que nós faríamos numa outra sessão, que seria a segunda do período, uma sessão especial para ele ler a mensagem e recebê-lo. Rapaz, isso gerou uma confusão, entendeu? E Renato acabou indo ler a mensagem no Banco do Jardim, ali na então Praça Rio Branco, hoje Praça Renato Machado. E lá ele fez a leitura de um banco e interditaram rua, enfim, foi uma confusão total, né? E no outro dia ele botou uma nota de página inteira na tarde, eu tenho essa nota até hoje guardada, e tocou Larripe em mim. O chefe de gabinete dele, que era o Raul, né? O Raul deve ter dado a sugestão, não sei, e eu sei que reuniram, botaram essa página inteira, publicando a mensagem e botando, me esculhambando, né? Imediatamente as rádios de Santo Antônio, a rádio da época, né, que era a nossa querida Rádio Clube, hoje na verdade, a parte da Clube que se transformou em FM, né, porque era de Álvaro Martins, e eu sei que o Joanito, né, foi me entrevistar e tal, e aí o prefeito botou uma nota e tal, e esculhambou, badadá, e bateu no presidente da Câmara. Eu digo, olha, eu não sei, né, não vou responder nada, mas só lhe digo uma coisa, Joanito, eu não vou alimentar a polêmica, mesmo porque minha mãe me educou, me ensinando que se um cachorro morde a gente não tem o direito de morder o cachorro. Rapaz, pra quê, Nani? Novamente, outro processo. Aí queixa na delegacia que eu tinha chamado o prefeito de cachorro e injúria e não sei o quê, BBB, bababá. Aí eu digo, olha, eu não chamei, eu disse apenas que se um cachorro morde a gente não tem o direito de morder o cachorro. Eu sei que nessa brincadeira lá vem se eu não me engano, Orlando. O delegado era Orlando, não lembro o sobrenome, se Santiago, alguma coisa, como delegado especial nomeado, né, por Antônio Carlos Magalhães, para poder acompanhar o inquérito do presidente da Câmara com o prefeito da cidade e dois aliados dele, que era aquela história do Arena 1, Arena 2 e tal, né? Nessa época, me parece que a gente já estava evoluindo para já tinha saído da Arena para o PFL, não tenho certeza, mas eu sei que eram os dois grupos apoiadores de Antônio Carlos. E esse delegado especial veio aqui, eu contei essa história e acabou que ele deu um despacho que se arquivasse o processo, porque não existia prova de eu ter nominado, né, da ofensa ter sido enrogada contra, então, o prefeito da cidade. E eu sei que esse processo foi recentemente que ele foi arquivado por prescrição,
porque ele perdurou aí um bocado de tempo, né, constando na minha ficha policial, né, como respondendo a uma ação penal em função disso. E nesse período eu botei na cabeça que a gente podia fazer uma Câmara em Santo Antônio de Jesus. Fui atrás de Mário Andreasa, então candidato a presidente da República, disputando com Paulo Maluf a convenção, né, do PDS, e nessa história o Oswaldo Barreto, vereador em Salvador, que era presidente da União de Vereadores da Bahia, me ajudou, fomos a João Durval me encaminhou a Sérgio Carneiro, e Sérgio Carneiro disse que ajudaria a construir a Câmara de Santo Antônio de Jesus. Nisso chega a notícia pelo telefone de que a prefeitura tinha cedido o Tribunal de Justiça da Bahia à ex-agência, né, o prédio da agência do Baneb, para sediar o fórum enquanto concluíam as obras do Fórum Will de Lima. Ah, meu amigo, eu saí de Salvador já direto, cheguei, chamei um chaveiro, mandei arrombar a porta do Baneb, né? Ele abriu lá e tal, não arrombou porque fez uma chave, abriu a fechadura, botei a mesa do presidente dentro da Câmara e ficava lá, minha cadeira, minha mesa e o pessoal da Câmara atravessando a rua. Está todo mundo vivo aí, né? Deja, Carminha não trabalha mais na Câmara, só faleceu Iraci, que era secretária também da Câmara naquela época, da mesa da Câmara. Né? O saudoso Clodoaldo Rocha, que era meu chefe de gabinete na época. Enfim, essa turma toda, e como vereador da época tem Bino, meu queridíssimo amigo Albino Martins, que participou ativamente desse processo, até porque ele era Bino era, me parece que o segundo secretário, salvo engano, o primeiro ou segundo secretário, e João Bastos também, que está aí, etc. Depois, os dois vieram a presidir a Câmara, né? E eu sei que eu ocupei, digamos assim, tomei de assalto, mas um assalto estratégico, não precisou batalha, não precisou, não foi defragado nenhum tiro, e inclusive entre mortos e feridos escaparam todos, né? E nós ocupamos e consegui com o Sérgio fazer a sede. Depois de feita, enquanto fazia, eu fui à prefeitura, e o único apoio que eu encontrei lá é do meu saudoso Manuel Oliveira, que eu chamava ministro da Fazenda, né? Thaí Hernani, que trabalhava na época com o prefeito Renato Machado, no gabinete também. Me parece que foi secretário de Cultura naquela época, não lembro muito, porque são fatos, né, que eu hoje evito dizer, afirmar, porque eu tenho nas minhas anotações até para compor um livro que pretendo escrever sobre Santo Antônio, né? Esses casos. Inclusive o título do livro provisório é Casos e Causos da Terra das Palmeiras, né? E essa é uma das histórias que eu pretendo contar. E Renato disse que não dava um prego para a sede da Câmara. Mas nós fizemos a sede, depois conseguimos, com o Mário Andreas, a verba para mobiliar a Câmara, né? Mobília que até recentemente era a que servia a Câmara, apesar de decorrido todo esse tempo. Equipamos com computadores na época, etc. Enfim, o Luiz Urquiza, que era o chefe de gabinete do Ministério do Interior, eu quase toda semana ia a Brasília. Pedi ao Berval Figueiredo, que era o secretário de comunicação do governo do estado, de João Durval, e ele me conseguia uma passagem pela UVEBA. Eu ia tratar de assuntos dos vereadores da Bahia, no modo geral, e aproveitava a carona para fustigar o Luiz Urquiza no sentido da liberação, e foi liberado 20 milhões na época para Santo Antônio de Jesus, para a Câmara, só que tem um detalhe. A Câmara não pode conveniar com o governo federal. Então esse dinheiro tinha que vir, veio através
de nós, né, na época, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, para a Prefeitura. Renato me cobrou um pedágio de 50%. Só repassou 10 milhões para a Câmara e 10 milhões ele usou na Prefeitura fazendo saneamento. E aí vem o resto. O material era 20 milhões. Como conseguir o restante? Márcio Queiroz, que ainda está vivo, que era o secretário particular de João Duval, que hoje equivaleria à Casa Civil, né? Ou à Secretaria de Governo, na atual estrutura de governo que nós temos montada atualmente. O Márcio Queiroz conseguiu nos doar mais 3 milhões pelo governo do Estado, que foi o que permitiu a aquisição das cadeiras do plenário, porque a gente ia inaugurar a Câmara, o povo sentado no chão. Não é? A verdade é essa. Enfim, foi essa epopeia que assim foi um marco, né, no meu aprendizado político e administrativo, porque eu vi realmente que as coisas, como eu aprendi de um queridíssimo professor, né, Paulo Furtado, ele dizia que o processo não tem perna. A perna do advogado, do processo, é a perna do advogado. E eu vi que você tem que ter objetivo, tem que ter foco e tem que correr atrás do que você quer. Hoje na justiça melhorou um pouco porque nós temos o processo eletrônico, né, que pela internet facilita o acesso, mas mesmo assim depende muito da atuação do advogado, do profissional, para ter um resultado quando ele consegue que o juiz, né, veja, leia e acompanhe esse processo, o que lamentavelmente não é o normal. Não é por culpa de quem tem que fazer, é por culpa do volume de serviço a ser feito. Mas, enfim, a sede da Câmara é essa história aí e tal, que graças a Deus, né, terminou com Santo Antônio tendo uma sede própria, que à época fez inveja a todas as cidades da região, até porque só tinham sedes à altura né, que se equiparasse à nossa, Feira de Santana e Salvador, guardada, evidentemente, as proporções ao tamanho da cidade. E foi quando diversas cidades da região começaram a correr atrás da sede própria, e um exemplo muito grato disso é Laje, né, que fez uma sede muito bonita para ocupar a Câmara Municipal. Zé, durante todo esse longo período